Toda vez que nós estamos diante da palavra do Senhor, o nosso coração se quebranta, se abre, porque nós precisamos muito daquilo que vem de Deus. Todos nós precisamos de cura, todos nós precisamos de libertação. E uma das coisas que nós temos entendido dia após dia, que a palavra do Senhor é que é poderosa para nos limpar, para nos lavar e para nos moldar, segundo a determinação do Senhor. Em Lucas, no capítulo 11, versículo de número 21, até o número 26, Jesus traz uma explicação sobre as hostes espirituais da maldade, sobre o trabalhar de Satanás. Ele diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando a achar varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Podei-vos assentar. Jesus, neste texto, traz uma explicação muito importante no sentido espiritual. Ele traz uma revelação do reino espiritual, onde nos abre uma porta de entendimento e de compreensão. Primeiro, ele coloca Satanás como um valente, ou seja, Jesus coloca ele aqui como um valente, aquele que tem força, aquele que arregimenta o seu exército, aquele que entra, então aquele que valente que guarda. Quando o valente ele está de posse, ele guarda armado tudo quanto tem. Ou seja, todo pecado, toda inclinação, tudo aquilo que tem dentro da alma, Satanás se sente dono e proprietário de tudo aquilo ali. Aí o Senhor Jesus disse: mas vindo outro valente, que é o Senhor Jesus, vem e toma todos os seus despojos, ou seja, todos os talentos e dons naturais, todos os recursos humanos que anteriormente eram usados para as trevas, Jesus vem e toma, fazendo com que aquela pessoa comece a viver para o reino de Deus. Aí o Senhor Jesus continua dizendo o seguinte, aí ele diz assim, no versículo 23, entre o 24, ele diz assim, vamos entender o seguinte, ele diz, que eu faço uma obra na vida de vocês, que é vencer o diabo e arrancar os despojos. Só que é o seguinte, vocês têm que ficar comigo. É necessário a participação de cada um de vocês para que essa obra continue, ou seja, para que eu continue dentro da alma de vocês. Você pode ver que entre a situação do 20 e 21, do 21 e 22, tem o 23. Depois do 24 ao 26. O 23 é que faz separação entre os dois estágios. Você vê o 21 e 22, uma obra do Senhor Jesus de libertação. Jesus entrando, vencendo o diabo, repartindo, tirando os despojos, repartindo, abençoando. E aí tem o 23 que diz o seguinte, só que vocês precisam entender, ele diz, vocês têm que ser comigo. Quem está comigo, ajunta e não espalha. Aí ele começa a falar do 24, que é onde nós vamos falar nesta noite, o segundo estágio. Aí ele fala, o que adianta uma pessoa que recebeu a obra do 21 e o 22, mas não esteve comigo, mas não continuou essa obra? O estado dela vai ficar pior. Queria que você lesse o 23 de novo, que faz separação entre a primeira obra e a segunda obra. Primeira obra, a libertação. O Senhor Jesus diz, eu venho para libertar vocês, eu venho para arrancar os despojos, só que vocês têm que estar comigo, na obra contínua que eu tenho na vida de vocês, que é o governo. Se eu não estiver governando, se a casa estiver varrida e adornada, então ele vai voltar. E aí ele vai voltar e ver que é possível ele ficar ali. E aí ele vai ir e vai trazer 7 demônios piores do que ele. E o último estado desse crente, porque você está falando de um crente, vai ficar pior do que o começo. Eu quero meditar com você nesta noite, em nome de Jesus, sobre o versículo 24 até o 26.
Quando o espírito imundo tem saído do homem, diga amém. É Jesus quem faz os espíritos malignos saírem dos homens. É Jesus quem proclama a libertação na alma e no coração dos homens. É Jesus quem arranca as almas das mãos de Satanás. Ele anda por lugares secos e esses lugares não são bons para eles, porque ali eles não têm almas para escravizá-las e fazer com que essas almas prejudiquem outros seres humanos. Buscando repouso e não achando, diz, planos. Eu tornarei para onde? Olha só, vê o versículo de número 24. Tornarei para minha casa. Mesmo quando um demônio, um espírito maligno sai da vida de uma pessoa, ele ainda tem a consciência que aquela alma ainda é dele. Ele ainda acredita que aquela alma, onde ele mantinha escrava, ainda pertence a ele. Então ele tem um plano de voltar para aquela alma. Ele diz, voltarei para a casa de onde eu saí. Você pode rapidamente, em lampejos, analisar quais foram os espíritos que deixaram a sua alma? Quais foram os demônios que deixaram a sua alma? Espíritos familiares, maldições, condenações. Todo o principado e potestade que estava no governo da sua alma, quando Jesus Cristo chega e vence o valente que estava de posse da sua alma. Esses demônios ainda pensam que a sua alma é moradia deles. E eles têm uma esperança de retornar. Eles querem retornar de onde eles saíram. Esse é o meu combate e esse é o seu combate. Pedro diz que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é com problemas dos quais você olha, você tateia, você pega, você enxerga. A sua batalha principal é uma luta espiritual contra estes demônios que trabalham no seu exterior, tentando distrair você, tentando engodar você para vencer você do lado de dentro. Enquanto você está inteirado, ocupado, envolvido, abduzido até às vezes com os problemas exteriores, ele está trabalhando dentro de você, buscando recursos para poder voltar. E voltando, ele sabe que não pode ficar sozinho, que precisa piorar a situação, então ele vai buscar reforços para que o domínio dele seja muito mais forte do que antes. Então nós temos demônios que planejam piorar a nossa vida de quando nós nos convertemos. Nós temos ao nosso derredor espíritos malignos que procuram piorar a nossa personalidade, piorar, agravar as nossas feridas, piorar os nossos cativeiros. Esse é o plano de Satanás para mim e para você, piorar a minha vida e piorar a sua vida. E para isso, ele vai fazer qualquer negócio. Ele não tem escrúpulo, ele não tem nenhuma cartilha de regras. Ele vai fazer qualquer negócio para que você fique pior do que você era. Ele anda por lugares áridos e secos e ele planeja dizendo, eu vou voltar para minha casa. Aí ele vai sondar a casa. A Bíblia diz assim, e chegando acha a casa varrida. Você não precisa nem ser dona de casa para saber. Comece a varrer a casa uma semana só, tudo bem. Sem passar pano e sem lavar. Começa a varrer a segunda semana, a terceira semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Uma casa só varrida. Você nem vai precisar ter medo de cair, porque o chinelo vai grudar no chão. De sujeira. Sujeira vai impregnar. Sujeira, umidade. A poeira com a umidade vai encardir aquele chão. Essa casa era só varrida, não era lavada.
A questão é se a sua alma está varrida ou lavada. O que é uma alma varrida? É uma alma que só tirou a poeira, deu aquele tapinha por cima, para inglês ver. Não existe aqueles pecados terríveis em prática, não existe aparência de desconversão, não existe aparência de incredulidade, mas parou por ali. Mas também não existe quebrantamento, mas também não existe obra contínua de libertação, mas também não existe mudança, mas também não existe transformação. Não existe pecados escabrosos, mas também não existe transformação. A velha natureza não está sendo transformada. Ela não tem mais as práticas antigas, como cobiça, adultério, mentiras, isso e aquilo. Mas também não existe uma mudança na inteireza da essência e na inteireza do ser. Então, ela é apenas uma casa varrida. Apenas varrida. Não é uma casa que se taca água, que se limpa. E onde você chega, você não sabe quando a sua casa está limpa? Você sente, a casa limpa, ela é diferente. Experimenta tacar água no seu chão. Tacar água mesmo, água. Limpar, lavar. A água tira tudo. Procura esfregar, jogar sabão, esfregar, limpar. Até o ar muda. Por quê? Por causa do poder que a água tem. Vamos ir mais fundo. Então tá. Vamos falar do poder da água. Não toma banho não, só passa pano. Passa pano. E pano seco. Vamos supor que varrer é passar pano seco no seu corpo. Passa pano seco no seu corpo. Você vai ter o privilégio de ninguém sentar perto de você no culto. Durante um tempo. Você vai sentar à vontade. Ninguém vai querer ficar perto de você. Por quê? Falta da água, do sabão, da limpeza. Quantos de nós temos áreas dentro das nossas vidas que apenas foi varrida? Não existe a água. Você sabe qual a simbologia da água na Escritura? Não? Então eu quero que você vá comigo em João 15, do 1 ao 3. João capítulo 15, do versículo 1 ao 3. Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E ele começa a falar de limpeza, ele começa a falar de mudança, ele começa a falar de transformação. O que está escrito aí? No versículo de número 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, aí poderia surgir uma interrogação. Tá, se eu sou a vara dessa videira, e Jesus diz que se eu estou ligado nessa videira, Ele vai me limpar, qual é o instrumento que Ele vai usar para me limpar? O que está escrito no versículo 3? Diga, vós já estáis limpo. O que é que faz limpeza? O que limpa? Jesus diz, toda vara que dá fruto, eu tenho interesse em limpá-la para que ela frutifique mais. Vós já estáis limpo pela palavra, o quê? Que eu falei. Não é assim que está escrito aí? É? É assim que está escrito? Pela palavra que eu falei? Tá, você é limpo pela palavra do mês passado, do ano passado não. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a vitória que vence o mundo, que te ataca, que te seduz, é a palavra. É a palavra que Jesus está dizendo agora, que vai ter o poder de limpar a sua alma. É aquela palavra que você ouve, que vem no presente, no agora, pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra que limpa você é a palavra do presente, onde o Espírito Santo ataca os males da sua vida, aonde ele trabalha para poder trazer a mudança, a transformação. Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Alma varrida é convite para demônios. Alma lavada é objetivo do Senhor Jesus Cristo para que produza mais fruto. Alma lavada é alma que tem dentro dela o supremo limpador, aquele que limpa, aquele que está cuidando, aquele que governa sobre a alma. Existem crentes que não são compungidos,
que não são levados à mudança, que não têm sede de melhorar, que não têm sede de mudar. Eu quero ser melhor, eu quero mudar como cristão, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais dedicado, eu quero ser mais ousado, eu quero ser melhor, eu preciso atacar os males da minha alma. Quem é que convence um crente a realizar essa obra, senão o Espírito pelo poder da palavra? O que é uma alma varrida? É uma alma totalmente acomodada e com contentamento do jeito que é. E ele diz, mas eu sou assim, eu vou fazer o quê? Realmente ele não tem nada para fazer. Nada. Porque se ele já diz isso, sua alma é varrida ou lavada? Apenas varrida. Você não rouba, você não mata, você não adultera, você não mente, mas também você não chora, não se quebranta, não é mais santo, não tem uma palavra que flui dentro de você, não tem uma necessidade de mudança, de vir aos cultos, de adorar, de buscar, de ser melhor. Eu quero que você vá comigo em João 13:8. Volte aí um pouquinho. No dia da ceia, Jesus pega uma toalha e coloca sobre os seus ombros, e pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro diz, não, o Senhor não vai me lavar, não vai lavar os meus pés. O que Jesus diz para ele em João 13, versículo 8? Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens... Diga assim comigo, quem não é lavado, não tem parte com Jesus. Jesus não varre, ele lava. Tem crente que quando ele vem para a igreja, ele quer ser varrido. Ele quer um ajuste apenas. Ele quer uma adequação ao evangelho. Ele não quer uma transformação, ele não quer uma mudança. O diabo odeia transformação, porque a única maneira dele ser impedido é em voltar a possuir sua alma. Ele odeia obras transformadoras, ele odeia lágrimas de arrependimento, ele odeia mudança. Por quê? Porque ele sabe que tudo isso vai impedi-lo de retornar na situação. Ele odeia quando os crentes se arrependem. Ele odeia quando os crentes são tocados pela palavra e dizem, é isso aí Deus, eu preciso melhorar a minha soberba, a minha arrogância, o meu titubeio, as minhas dúvidas, o meu caos. Como eu e você podemos estar contente com o mundo tentando nos seduzir, com a velha criatura, o eu, Satanás e toda essa situação inusitada contemporânea sobre a igreja? Como um crente pode ficar apenas varrido, pergunto eu? Como é que você, como crente, pode contentar-se em estar varrido? Apenas a poeira exposta, onde as pessoas enxergam. Como é possível? Como é possível existir dentro do coração de alguns crentes um contentamento nocivo de dizer, eu estou varrido, eu estou limpo? Não. Aparentemente você está limpo, mas a sujeira está incrustada dentro de você. Você precisa ser esfregado pelo esfregão do céu. Tem que jogar sabão do céu na sua alma. Tem que jogar muita água. Tem que lavar 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. Porque crente varrido é convite para retorno de Satanás. E tem muitos crentes frequentando as igrejas que estão varridos e demônios retornaram. Só que eles continuam. Eles ainda não adulteram, eles ainda não roubam, eles ainda não matam. Eles só são frios espiritualmente. Apenas frios, distantes, antissociais, obsoletos, fora do reino. Mas em breve eles praticarão obras semelhantes ou piores do que as iniciais. Jesus diz que eles estavam varridos. Aí eu quero te contar o que Jesus diz em Mateus 13, sobre o que Satanás quer em mim. Antes de você ler, você vai abrir comigo. Você sabe o que mais Satanás quer de você? Me roubar, pastora. Depende o quê?
Ele quer me deixar doente, ele quer me matar. Satanás, ele tem uma inteligência até considerável. Ele sabe que existe um projeto de Deus na sua vida, que não adianta ele roubar 10 coisas. Se esse projeto estiver em funcionamento, essas 10 coisas irão retornar com muito mais fundamento e com muito mais providência. Então ele quer roubar uma coisa só. Você sabe qual é a coisa que o diabo quer roubar de você? A única coisa que o diabo quer roubar de você, que seria um checkmate dele. A única coisa. Ele só está interessado nisso. As demais coisas são distrações. Mas se ele conseguir roubar isso, ele conseguiu tirar tudo de você. Mateus 13, versículo 4. E o 19. Parábola do semeador. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Casa varrida, semente ao pé do caminho. A semente, ela tem que cair no sulco, ou seja, no buraco que foi feito para que ela seja germinada. Se ela cai sem buraco, ela caiu ao pé do caminho, exposta, então virá o maligno e roubará, porque ela não foi coberta com a terra. Quem faz o buraco dentro de mim e dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Ele raspa, ele arranca, ele retira coisas antigas, coisas velhas. Ele vem cavucar, ele vem limpar, ele vem envergonhar, constranger, para a hora que a semente cair, ela ser coberta e ela poder germinar. Então, se a palavra cai à beira do caminho, ela não vem para lavar os corações varridos, que está contente consigo mesmo. Eu tenho uma vida espiritual controlada, está tudo bem, tudo certo, não tenho com o que me preocupar. Claro que você tem. O mundo jaz no maligno, o diabo tem demônios, muito mais do que gente na terra, tentando rodear você, tentando tentar você. Você tem a velha criatura, você o eu, você tem a sua personalidade, que muitas vezes contribui contra você. Você tem os seus hábitos nocivos, que você adquiriu na infância, na adolescência, e você não tem com o que se preocupar. Você diz que tem uma vida espiritual tranquila, com todo esse arsenal infernal contra você. A semente cai ao pé do caminho. O que acontece com ela no versículo 19? Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Olha, Deus está falando comigo. Deus está falando que eu sou invejoso. Deus está falando que eu sou... Qual é? Senhor, eu me arrependo. Deus está falando que eu murmuro. Deus está falando que eu cobiço. Deus está falando... Olha, Deus está falando comigo. Ele entendeu que Deus está repreendendo, que Deus está exortando. Ele compreendeu o poder da palavra. Ele recebeu. A palavra entrou no sulco, no buraco feito, na lacuna feita. E quando não se entende a palavra, ela cai à beira do caminho e vem o maligno. Marcos diz Satanás. O próprio Satanás vem e leva embora a semente. Ele diz no versículo 19: vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aí, varrido. Apenas varrido. Apenas varrido. Não lavado, não desencardido, não limpo, apenas aparentemente varrido, com coisas incrustadas, raízes colocadas dentro da alma, hábitos, vícios, coisas que não consegue mudar. Escuta, 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 escuta e não muda. Apenas a mente é consciente do que é certo e o coração não obedece. Por quê? Porque Satanás tem roubado a semente da palavra. Ficou apenas o racional. Não houve um entendimento, não houve uma compreensão, não houve uma adequação do coração com a palavra. Então não haverá mudança. A casa também estava adornada, toda mobiliada. Jesus é bom, diga: Jesus é bom. Ele veio na alma
e certamente fez a primeira lavagem, mas a alma não quis continuar com a lavagem. E então as varridas feitas pela própria consciência. E aí teve os adornos, as mobílias e tudo aquilo. Só que havia um detalhe na casa. Ela estava vazia. Não havia habitante. Uma casa adornada. Vá comigo, Ezequiel 16. Eu me lembro quando o Senhor fala sobre Ezequiel. E ele fala justamente sobre isso. Sobre o que ele fez. No versículo de número 9. O Senhor falando sobre as obras que realizou em Israel. Ezequiel capítulo 16, você abriu no versículo 9. Todos abriram? Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, te vesti com roupas bordadas, te calcei com pele de texugo, te cingi com linho, te cobri de seda, te enfeitei com adornos. Olha aqui, agora ele começa a falar de adornos. Pus braceletes nas mãos, um colar ao redor do teu pescoço, te pus pendente na testa, brincos nas orelhas, uma coroa de glória na cabeça. Assim foste ornada de ouro, prata, o teu vestido foi de linho fino, de seda, de bordados, nutristes de flor de farinha, de mel, de azeite, fostes formosa em extremo e fostes próspera até chegares à realeza. O Senhor dá alegria, o Senhor dá paz, o Senhor abençoa financeiramente, o Senhor abençoa a família, o Senhor dá talentos, o Senhor dá dons, o Senhor dá fé pelo poder da palavra, e Deus vai acrescentando. São adornos dentro da alma. Mas esses adornos não funcionam para evitar uma posse maligna se o valente verdadeiro não estiver nela. Você nunca viu ninguém com fé cair? Você nunca viu ninguém com dom cair? Ou será que fui só eu quem vi? Você nunca viu gente usada por Deus como um vaso, abençoando pessoas e ao mesmo tempo pecando, cometendo pecados escabrosos? Você nunca viu, fui só eu que vi? Os adornos é a bondade de Deus. Adornos não impedem uma possessão maligna. Você acha que o interesse do diabo é estar no ímpio ou no crente? Existem demônios que são especializados para os crentes. Você sabia disso, meu irmão? Demônios Você acha que eu já disse isso uma vez para você e vou repetir? Os piores demônios não são aqueles que fazem as pessoas estribuchar, ficar possessa, destruir cadeira. Não! Os piores demônios são aqueles que dizem dentro dos crentes: mas você é humano. Isso é normal, dá licença, né? Mas nem isso você pode. Esses são os top. Os de alta linha. São os demônios que trabalham na vida dos crentes. Deus é misericordioso, Deus é bom. Ele não vai levar isso em consideração. Aqueles, como Paulo diz, que em Coríntios, que levantam conselhos com altivez contra o conhecimento de Deus. Ele trabalha dentro da mente dos crentes para destruir fortalezas, e ele trabalha com altivez para inibir todo o conhecimento que você tem de Deus, dizendo que não tem problema, que não tem importância, que a porta é larga. Esses são os demônios piores que existem. Os demônios que fazem crentes desviarem, crentes apostatarem da fé, crentes desanimarem. Estes são demônios. A Bíblia diz que o erro de Israel é o mesmo erro da igreja, versículo 15. Mas confiastes na tua formosura. É o mesmo erro do diabo, né? Satanás, Lúcifer também foi assim. E te corrompestes por causa da tua fama, e prostituíste a todo que passava para seres dele.
Vamos trazer para nós que nós não temos tempo de fazer uma analogia de Israel. O Senhor diz, vocês começaram a confiar naquilo que vocês possuíam. No dom, no talento, no tempo que tem de crente, no como canta bem, no como prega bem, no como é usado, no como faz tudo bonitinho. Vocês começaram a confiar nos adornos. Mas vocês se esqueceram que os adornos são meus e é um empréstimo para a mordomia, e estes adornos não impedem a possessão maligna. E vocês quiseram ser de todo o que passava pelo caminho. A bênção passava, vocês queriam pertencer à bênção. A prosperidade passava, vocês queriam possuir. Vocês queriam ser da prosperidade. Versículo de número 22. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembrastes dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua, descoberta e revolvida no pecado. Quando o Espírito Santo te faz lembrar de quando você se converteu, da miséria que você vivia, do pecado que você estava, da situação maligna que você vivia, o Espírito Santo está salvando a sua alma. Satanás trabalha para que você não tenha memória do que aconteceu, para afastar a memória da tua salvação. Quando o Espírito Santo te faz lembrar, olha de onde eu te tirei, olha o que eu fiz na tua vida, olha as obras que eu fiz na sua vida, e aquilo te compunge, e aquilo te contrista por dentro, te entristece de tal maneira, e faz você render-se diante dele, e humilhar-se diante dele, e aquilo seu coração palpita de alegria, de prazer, em saber que Deus foi olhar para você, com tanta gente ao seu lado, muito melhor, Ele foi olhar para você. É o Espírito Santo que traz a memória. Jesus diz, o Espírito Santo habitará em vós e vos fará lembrar. E no versículo de número 30, o Senhor diz tudo isso, porque o teu coração foi fraco. O que enfraquece o coração? O pecado. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas, obras de uma meretriz imperiosa. Sabe o que o Senhor Jesus diz nesse texto, o Senhor Deus? Que a adúltera é pior que a prostituta. Não vou ler, só vou citar para você. A prostituta não trai ninguém, a não ser a si mesma. A adúltera trai o inocente. Ele diz assim, você conseguiu ser pior que as prostitutas. Você foi adúltera. É os crentes. Por quê? Porque as outras nações eram prostitutas. Nunca pertenceu a Deus. Mas Israel não. Israel, Deus dizia, eu sou o seu marido. Você tem me traído. Oséias foi usado justamente para isso. E você e eu como crente, Deus olha para cada um de nós e não nos vê como prostituições, mas como adultério. Porque nós somos dele. E quando nós nos interessamos, e quando nós apenas usamos os adornos que temos, aquilo que ele nos tem dado, e não priorizamos a presença dele. Deus, eu tenho saúde física, mas eu estou tendo saúde espiritual. Deus, eu tenho uma boa comida para comer na minha mesa e alimentar o meu corpo, mas eu estou alimentando a minha alma de uma maneira saudável. Deus, eu tenho andado num bom carro, eu tenho conforto para o meu corpo, mas a minha alma está limpa, abrigada e coberta. O Senhor olha e diz, isto é adultério. Quero que você vá comigo em João 14. A casa não estava habitada, estava vazia. Antes de nós irmos para João 14, eu quero te dar um exemplo rapidinho em João 12, sobre a casa varrida, e que os demônios voltam em pior estado. Quem melhor do que Judas? Como é que Judas começou a sua queda? João 12, versículo de número 4. Jesus havia sido ungido por Maria. Maria toma ratel de unguento caríssimo. E Judas olha aquele cerimonial, Maria se quebrantando diante do Senhor Jesus e ungindo. E Judas olha na sua frieza espiritual. Diga, frieza espiritual. Você sabe como que começa a frieza espiritual? Eu vou te contar um segredo que você vai ficar pasmo.
Você sabe qual é o crente que nunca vai ser frio espiritualmente? Nunca, nunca. Nunca vai ser frio espiritualmente, nunca. Esse aí não corre o risco. Ele que tem temor. O temor é um fogo que acende. E o crente, ele está cantando, ele diz, não estou cantando, eu estou adorando, eu estou diante de Deus. Ele está ouvindo a palavra, não tem dor de barriga, não tem incontinência urinária, não tem gente, não tem nada. Temor. Ele entra na igreja, temor. Está louvando, ele não está no pátio batendo papo. Ele está aqui, que o mais importante é adorar a Deus. Temor. Quando é que você está correndo o risco de esfriamento espiritual? Quando você perde o temor, quando as coisas de Deus já não são santas, são comuns. A ceia é um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. Isso é a ceia para você. Quando o crente começa a perder o temor, ele está a caminho do esfriamento espiritual. Quando o papo é mais importante que a adoração, esfriamento espiritual. Já viu gente que fica batendo papo, o louvor aqui cantando, e o povo batendo papo no pátio? O que será que eles estão conversando? Que é mais importante que a adoração onde Deus está se manifestando. Você consegue? Isso tem intercessor, isso tem diácono, meu irmão. A coisa é feia. O trem é feio de se ver. É feio de se ver. Ah, mas a pastora está no quartinho e não está vendo nada. Espera aí um pouquinho. Eu tenho que ver isso aí? Isso aí vai ser notado na sua transpiração. O crente transpira frieza ou calor espiritual. Quando você começa a perder o temor e você começa a enxergar as coisas santas como comum, você começa a esfriar espiritualmente. Quando Judas estava naquele jantar e ele começa e olha Maria lançando a ratel de unguento, e ele diz, para que esse desperdício? Podia se vender isso por um preço caro e dar-se aos pobres. Aqui começa a varreção dele. Aqui ele deixa de ser limpo. Ele diz assim no versículo 4, então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ele olha o espiritual e vê como algo natural. Ele não viu aquilo como um culto de Maria, como uma adoração por ter ressuscitado o seu irmão. Ele não viu aquilo como algo espiritual, como Pedro, quando Jesus olha para ele e diz assim, sai de mim, Satanás, que só compreende as coisas dos homens e não as coisas que são de Deus. Judas olhou aquilo como algo comum. Qual foi o próximo passo dele? Em Marcos diz o seguinte, que ele sai daqui e já vai fazer negociação em acordo com os fariseus, dizendo, quanto é que vocês vão me dar para eu trair ele? Mateus 26, 14. Ele sai deste culto e vai trair o Senhor Jesus. Vá lá comigo. Depois desse culto, você vê o Jesus ungido em Betânia, tá? Não vou ler de novo, porque eu já li. Em Mateus 26, 14, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais e os sacerdotes. E disse-lhe, que quereis dar e eu vou-lhe entregarei. E eles pesaram 30 moedas de prata. Agora vá comigo em Lucas 22, 3. Lucas 22, 3. Primeiro, ele olha o espiritual como algo comum. A santa ceia é santa. O culto é santo. A palavra é santa. Os irmãos são santos, você é santo, a adoração é santa, a oração é santa, é de Deus, é santo. É santo. Não é comum, é santo. Você está cantando, isso é santo. Hã? O Beck, que canta, a hora que está aqui fica comportadinho, a hora que está no banco, está nem aí, está lá fora, aqui, fariseu, miserável. Vai ter que pagar diante de Deus. Vai ter que pagar. Por quê? Farisaísmo. Somente para os outros virem. E Deus, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a glória. É dele. É dele. E a Bíblia diz assim, que Judas no dia da ceia, primeiro ele olha o espiritual com os olhos naturais. Depois ele planeja traí-lo.
E depois, por fim, 22:3, entrou Satanás em Judas. Pronto. O estado dele, pior do que antes. Que antes dele ser discípulo, ele não queria se suicidar. Mas depois que ele foi discípulo, ele se suicidou. E tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. Eu quero que agora sim você vá comigo em João 14 para falar sobre o Espírito Santo, a casa habitada. João capítulo 14. Jesus falando sobre o Espírito Santo de Deus. Ele diz que o Espírito Santo de Deus é um favor que Deus fez. Você vê o Espírito Santo assim, um favor de Deus para Jesus? Jesus diz assim, que ele viu que nós não teríamos condições de ficarmos sozinhos, mas ele ia fazer um rogo. Ele não ia pedir, ele ia fazer um rogo ao Pai. O Espírito Santo é um favor de Deus para Jesus. Por isso que quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem perdão, porque o Espírito Santo é um favor de Deus que ele fez para Jesus Cristo. Para que ele habitasse, para que ele ensinasse, para que ele morasse, para que ele convencesse, para que ele glorificasse, para que ele fizesse lembrar, para que ele ensinasse, para que ele consolasse. E Jesus diz assim em João 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, mas estará em casa habitada. A casa, alma, que Jesus diz em Lucas 11, versículo 24 ao 26, ela estava varrida, adornada e inabitada, sem dono, sem senhor. Alma varrida, obras exteriores, adornada com tudo que um crente tem que ter, mas inabitada. Você tem tudo que um crente tem que ter: bênção, prosperidade, saúde, graça, favor, perdão, alegria, mas ele está ali no controle, dizendo: vira a face, anda a segunda milha, carrega a cruz, abnega, morra cada dia. Ele está ali coordenando a alma, ele está ali abençoando a sua alma com a presença dele. Eu queria te fazer uma pergunta: se você fosse para o céu e Jesus não estivesse lá, você mesmo assim queria ir para o céu? Não. O céu é onde Jesus está. O céu só é céu por causa do remidor, do redentor. Se você tem adornos, mas não tem um remidor, é inútil. Inútil. Os demônios vão voltar, vão derrubar, e o seu estado ficará pior do que o primeiro. Tem que ter o remidor. Se você nessa noite está contentão com a sua alma, vivendo a sua vida medíocre, miserável, aquela vida pasmaceira, e levanta a mão, e abaixa a mão, e vai na igreja, e volta da igreja, e ora no culto, e lê a Bíblia no culto, e tem uma vida totalmente limitada, você está nos planos de Satanás. Isso te assusta? Deveria. A única pessoa que pode impedir Satanás de voltar a ele, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? O Alfa e o Ômega, a água da vida, o pão da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a luz do mundo. Ele é o único que pode impedir uma reabitação satânica. Ele é o único. Quando Paulo escreve em Efésios, no capítulo 6, no capítulo 5, versículo 16 e 17, ele diz assim: andareis no Espírito e não cumprireis as obras da carne. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Um se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, o Espírito Santo está dentro de mim, para diariamente combater a carne, para que a carne não faça aquilo que ela quer. Gálatas 5, 16 e 17. Então o Espírito Santo está dentro de nós para lavar pela palavra, jogar água, tacar água, colocar sabão divino, esfregar com a vassoura do céu e limpar, acender o temor. Isso é de Deus, isso é santo, isso é de Deus, isso é santo. Quer fazer um teste com o seu temor? Quando você chega em casa, o que você faz com a Bíblia? Isso é um teste que funciona.
Pastor, eu ponho em cima da escrivaninha, ponho a carteira em cima, a camisa em cima, a bolsa em cima. Teu temor não está bom. A Bíblia é sagrada. Nada fica jogado em cima da Bíblia. Nada. A Bíblia é sagrada. Para alguns é um livro qualquer. Mas para mim e para você, não. Faz um teste com o seu temor sobre a sua Bíblia. É um teste que é muito válido, funciona. Onde você a coloca? Como você a trata? Quando você vai abri-la e ler, teu horário sagrado e santo parou tudo. Uma época aqui na igreja, muito tempo atrás, tinha gente que lia a Bíblia dentro do banheiro. Defecando, lia a Bíblia. Isso é o cúmulo. O cúmulo. O cúmulo. O cúmulo. Um absurdo. A hora que eu escutei, meu irmão, eu que não sou de escandalizar mais com nada, eu fiquei escandalizada. E disse que um pastor falou que não tinha problema. Aí que eu fiquei mais abismada ainda. Esse livro é sagrado. Esse livro é sagrado. É uma escritura inspirada por Deus. São palavras santas. E elas lavam a nossa alma. E elas limpam a nossa alma. Onde é que fica a sua Bíblia? Dá na mão de criança. Tem Bíblia de crente que é inteirinha rabiscada. Porque para a criança ficar quieta, dá na mão da criança. Tem flor, tem rabisco, tem tudo quanto é coisa. Parabéns. Parabéns. Para nós terminarmos, eu quero fazer uma pergunta. Sua alma é varrida, adornada ou lavada? Se ela é só varrida e adornada, você está em risco muito sério. Ela tem que estar sendo lavada diariamente pela água da palavra. Desencardida. Totalmente limpa. E só a palavra limpa a sua alma.